A gente tem um DVD aqui chamado Memorial, uma âncora para a fé cristã. É um DVD gravado pelo Gary Ezo lá em 2007, há 13 anos atrás, lá em Sumaré, uma mensagem poderosíssima que ele fala do memorial. Se você quiser fazer contato aqui pela loja da família e comprar esse DVD, chama-se Memorial, uma âncora para a fé cristã. Lá ele explica um pouco sobre o memorial, mas o Miro depois vai mandar uma foto caprichada aí do memorial para o pessoal poder ver, tá bom? Miro, fale um pouco dos valores da família Adam. Quais são as coisas que definem vocês como família? O que a família Adam é enquanto família? Qual é a identidade de vocês? As coisas que caracterizam a sua família? São muitas coisas, né, pastor? São vários valores. Quando nós ouvimos a primeira vez, através da apostila, né, do casal Ezo, que a família, a sociedade deve estar pautada sobre respeito, honra e honestidade, isso mexeu muito comigo como homem, né? Respeito, honra e honestidade. Esse tripé são valores inegociáveis, né? Então, isso é um exercício diário, não é fácil, mas é uma luta, um exercício diário que nós buscamos em fazer um para com o outro aqui dentro da nossa família. Honrar, respeitar e sermos honestos um com os outros. Mas de todos os valores que a gente tem, o pastor até citou vários aí, valores que as famílias deveriam ter e que nós buscamos ter, eu acho que o valor primordial, o primeiro, né, é a palavra de Deus, né? Nós sempre buscamos viver uma vida cristocêntrica. Então, a palavra de Deus é o que nos norteia aqui na família Adam. Sempre quando alguém tem alguma dúvida, nós vamos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus a gente procura ver em tudo, né? A gente olha para uma porta, a gente lembra que Jesus falou certa vez, eu sou a porta, né? Quando a gente olha para as nuvens, os céus, a gente vê como é a grandeza de Deus. Então, a palavra de Deus, através de Cristo, e aí é uma busca que nós temos um valor principal, tornar Cristo conhecido através das nossas vidas. Nós queremos diminuir a cada dia mais. Queremos que Cristo cresça e que ele se torne conhecido. Então, o valor de ser uma família cristocêntrica, eu acho que isso é um valor também fundamental, porque quando nós pensamos em ter filhos, né, a gente não pensou, vamos ter filhos, mas qual é o propósito de ter filhos? E aí a palavra de Deus trouxe todas essas respostas, porque ela não muda, ela continua sendo a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus é tudo. O material do GFI é um desdobramento da palavra de Deus. A nossa vida tem que ser também um reflexo da palavra de Deus. É verdade. Então, acho que o maior valor que uma família pode ter é esse diamante chamado palavra de Deus. Você sabe que coisa triste é quando eu vejo a hora passando aqui, daqui a pouco a gente vai ter que acabar, vai ter que parar. Deixa eu falar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu quero agradecer o pessoal que insistindo ainda lá no Instagram, né? A gente tinha que encerrar lá, alguns pediram para continuar assistindo. Estão ouvindo a sua voz captada pelo telefone, pelo microfone, pelo alto-falante, perdão, do nosso laptop aqui, então estão ouvindo vocês lá sem ver vocês, né? Algumas pessoas. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Nós temos uma enquete lá no nosso aqui no nosso Facebook, né? Já foi feito o upload da nossa enquete, tem um link aí para quem quiser responder. Nós vamos estar novamente sorteando. Aliás, o sorteio é eletrônico, viu, Miro? O sorteio maravilha! O sorteio não é a gente, não. A gente usa um sistema lá do Google, a gente copia o e-mail de todo mundo que respondeu, joga lá no aplicativo do Google e ele faz o sorteio eletronicamente. A gente só vê o resultado depois. Então, lá na primeira live, a gente já está com o nome de todo mundo que ganhou, a gente vai estar preparando para poder enviar, fazer um envio só de todos os ganhadores das lives no decorrer da semana. A gente vai estar mandando de novo. Se for mulher, vai ganhar A Fé Começa em Casa pela Mãe. Muito bom esse livro, muito bom. Porque é disso que a gente está falando, né? Dessa construção da identidade familiar, tem muito a ver com a mãe.
e também muito a ver com o pai, tá certo? Então, a fé começa em casa pelo pai. Os ganhadores, vamos sortear 2 livros, tá certo? Então, a gente espera que saia um homem e espera que saia uma mulher para a gente poder mandar uma cópia para cada um. Ok? Miro, ano passado, lá em Macaé, ano passado não, ano retrasado, 2018, vocês falaram sobre eternidade, né? Fale um pouco sobre a eternidade, o que isso tem a ver com a educação de filhos, o que isso tem a ver com a identidade familiar. Compartilhe um pouco daquilo que vocês ensinaram para a gente lá naquele congresso inesquecível na PIB de Macaé, o grande amigo pastor Robson, da Jeane, do Assis, do Alex e da Keila, tá bom? Quero aproveitar e mandar um abraço para o Assis, que é o nosso líder lá em Brasília, que fez aniversário ontem, tá bom? Fala um pouco para a gente sobre a eternidade, Miriam. A eternidade é tudo, né? A vida é só um vapor. A palavra de Deus diz que a vida é um vapor, né? A gente logo vai embora e o que a gente deixa e o que nós deixamos na vida das pessoas é o que vale. A eternidade, a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3 que Deus fez tudo perfeito e colocou no coração do homem sede pela eternidade. E na área de educação de filhos, a gente, quando tivemos o Pedro, que foi promessa de Deus, isso é bom falar, o Pedro e a Ana Laura foram promessas de Deus. Nós estávamos numa igreja em oração e Deus usou um profeta dizendo que nós íamos ter um filho, não tínhamos filhos ainda, um filho homem, que ia ser um grande homem de Deus, e uma menina que ia ser uma adoradora. E isso aconteceu pela palavra de Deus. Depois que nós tivemos o Pedro, nós começamos a buscar algo maior para a educação de filhos. Qual é o nosso propósito, o nosso objetivo? E aí Deus falou claramente para nós, que é torná-los filhos de Deus, torná-los cidadãos dos céus. Claro que a gente quer que os nossos filhos, né, a gente sempre fala, é o meu desejo que o Pedro seja um engenheiro, um mecânico, ele está estudando para isso, Deus colocou no coração dele. Talvez a Ana Laura, né, alguma profissão que ainda ela vai decidir. Claro, o pai quer sempre a melhor profissão, nós nos preocupamos com isso. Mas a maior preocupação que eu tenho, que eu devo de ter como pai, é que os meus filhos venham ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, deles passarem para a eternidade em Cristo Jesus. Então, essa questão da eternidade é uma busca constante, todos os dias. Colossenses 3 diz, pensai e buscai as coisas do alto, né? Então, uma das marcas aqui da família Adam é sempre estar buscando estudos bíblicos sobre a eternidade, sobre aquilo que Jesus tem prometido, que é lá na nossa pátria celestial. Esse momento que a gente passou aqui nessa quarentena, que estamos aí, em nome de Jesus, caminhando para o fim, né? Estamos crendo nisso, mas nós trouxemos muitos estudos aqui sobre a eternidade, sobre o que Jesus prometeu na Nova Canaã, e isso nos traz esperança, né? Talvez é isso que está faltando um pouco nas nossas famílias, a esperança. E a palavra de Deus é a esperança. Eternidade, quando a gente fala sobre eternidade, sobre Jesus, que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, nos traz esperança. E esse é o nosso alvo como família. Então, educação de filhos, queremos ter filhos responsáveis, sim. Queremos ter filhos moralmente saudáveis, sim. Mas queremos ter, em primeiro lugar, filhos que se tornem a cada dia cidadão dos céus, né? Que venham ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. É uma das máximas do guerreiro. Essa é a nossa meta. É uma das máximas do guerreiro, né? Criar filhos para a glória de Deus e não para a glória do homem. Estão pedindo aqui, deixa eu ver se as meninas conseguem pegar para mim o DVD do Guerreiro. Pega ali, por favor. Tem gente pedindo o nome do DVD. Um abraço aqui para a Fernanda Presidela, também para a família Guedes, que está com a gente, o pessoal de Macaé também está aqui. Olha, esse é o DVD. Esse é o DVD que eu falei. Estou virando aqui. Pega também. Memorial, uma âncora para a fé cristã. Deixa eu mostrar aqui no Instagram também. Memorial, uma âncora para a fé cristã. É um DVD, quase ninguém tem DVD hoje, né? Mas eu vou até depois ver se a gente consegue fazer um upload disso para o nosso canal do YouTube. Vamos ver se a gente consegue a autorização da nossa editora para fazer, mas por enquanto você ainda pode comprar o DVD na loja da família. Memorial, uma âncora para a fé cristã,
Foi o Gary E Wilson. se prepare, e quem adquirir esse DVD, se prepare para chorar, porque é lindo a história que o Êxodo conta. Não, é de arrepiar. Essa mensagem. Um abraço pessoal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. A gente tem vários líderes lá, né? A Ana está aqui com a gente. Deixe-me falar, olha, eu quero pedir pessoal que ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curte a nossa página no Facebook, siga a nossa página no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Antigamente era assim, veja o filme, compra o livro e ouça o disco, né? Agora curta a página, se inscreva no canal do YouTube, né? E siga nosso Instagram, tá certo? Vai lá. E você que é líder do GFI, nós temos uma página exclusiva para líderes do Ministério de Educação de Filhos, né? Do Paternidade Bíblica. Então, por favor, busque essa informação. Eu vou falar uma coisa aqui, Miro, que é para deixar o pessoal meio com água na boca, e depois a gente vai prover isso aqui, tá? Mas segunda-feira da semana que vem, exclusivo para os treinadores do GFI, nós vamos ter uma live com o casal Ezo e com o casal Yang, exclusivo para os treinadores do GFI. Depois nós vamos agendar com eles uma live aqui no Facebook, com o casal Ezo e com o casal Yang, aberto para o público em geral. Então, segunda-feira, dia 11, só para treinadores. Desculpa aí o pessoal. E na outra semana, em outra data que a gente vai agendar com eles, aberto para todo mundo, e aí vamos ter uma live super legal. Pedro, qual é a característica mais marcante da sua família? Ou seja, se você pudesse definir a família Adam com uma palavra ou com poucas palavras, como você definiria a sua família? É muito difícil isso, mas o que gera, acho que o principal, que a característica principal nossa é sempre colocar em tudo que a gente for fazer Jesus no centro. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, seja algo grande ou algo pequeno, tudo a gente vai colocar Jesus como centro disso. Então, independente se causa conflitos dentro de casa, sempre Jesus está no centro, então ele nos ajuda a resolver nossos conflitos, nos ajuda a ajudar outras pessoas também com essa questão da educação de filhos, e isso é maravilhoso. Então, para mim, a característica principal da família Adam é colocar Jesus como centro de todas as coisas, e não somente na hora que talvez esteja orando, mas em todas as coisas Jesus está no centro. Amém, coisa linda, né? Ô, Laurinha, tem outras famílias, assim, de amiguinha sua, que os pais deles são parecidos com os seus? Tem a família GFI, os americanos, Guedes, os Oliveiras, Fresa. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante, né? Vocês têm uma comunidade de pais aí muito forte, né, Laurinha? Aham. É mais legal, né? Tá pedindo para você chegar mais perto aí, Laura? Qual é o nome da sua amiguinha lá, filha da família Guedes? Ana Beatriz. Ana Beatriz, é linda, né, Ana? Muito querida. Aí em Curitiba, na terceira igreja quadrangular, no Bola de Neve, na igreja de Araucária, onde mais? Tem muitas igrejas que já conseguiram formar essa comunidade de pais com a mesma mentalidade. Isso tem sido legal, né, Miro? Os piqueniques, os encontros, o Samuel está aqui com a gente acompanhando. Eles fizeram uma pedalada só com pais, alunos, ex-alunos de educação de filhos, um negócio monstruoso, cara. Eles saíram todos de bicicleta, as crianças e tal, um negócio muito maneiro. Isso cria uma sinergia, uma coisa muito poderosa, né? E fortalece a identidade, né, pastor? Isso. Pode falar. E fortalece a identidade também, né? Porque uns ajudam os outros nisso também, né? É verdade. Ô, Vivian, quem te acompanha na rede social percebe o valor que você dá ao cultivo da vida simples e da vida piedosa. Eu fui discípulo de um homem americano chamado David Cornfield, e o David Cornfield, ele dizia o seguinte: vida simples é uma vida não corrida nem complicada, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e expandir o reino de Deus. É uma definição longa,
mas eu acho que o básico aqui, a vida não é complicada, não é corrida, tem tempo para desfrutar o reino de Deus e para expandir. Os seus amigos de Manchester estão aqui, ó, acompanhando vocês. Vocês da educação de filhos na Inglaterra. O que é isso, camarada? Isso, Estão aqui, ó, os Freza. acompanhando vocês, a família Freza. Né? Fala um pouco dessa coisa que você dá tanto valor. Por que esses valores são tão importantes para você, a vida simples e a vida piedosa? Então, eu sou uma pessoa muito... eu gosto, na verdade, da simplicidade, porque eu me referencio muito na vida de Jesus, né? O que ele foi, o que ele representa, né? Eu gosto também das coisas bonitas, mas a simplicidade, para mim, ela traz verdade. Tudo que traz verdade, isso me encoraja, sabe? Eu gosto da verdade, eu gosto da essência das coisas. Então, é isso que eu busco para trazer dentro da minha casa. Quando você opta hoje, uma mulher, né, casada, opta por não seguir uma carreira e cuidar da sua família, né, a gente não tem nem muito valor na sociedade, né? Ninguém valoriza isso, porque hoje o valor da mulher se dá pelas suas conquistas de carreira, né, do que ela vai ser. Mas como eu sempre quis, né, ter uma família, e eu achava que eu poderia fazer uma grande obra para Deus nisso, né? Que Deus poderia se agradar de mim servindo a minha família. Então, servir minha família é como se eu servisse o próprio Deus, né? Então, isso me encoraja, e eu busco isso dentro dos valores que a própria palavra de Deus traz para mim. Então, quando eu leio Filipenses 2, né, que diz que tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, né, que ele mesmo sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, né, e se esvaziou e assumiu a forma de servo. Essa passagem fala comigo e eu tento colocar em prática e aplicar esse serviço de humildade dentro da minha casa, servindo meus filhos, né? Nem sempre é fácil, né? O ambiente familiar tem seus conflitos, como o Pedro falou. Nesse tempo de isolamento, a gente tem conflitos, né? Nós não pensamos iguais. A nossa natureza ainda, Adão deixou algo muito complicado para nós, né? Nossa natureza ainda é pecadora. Então, a gente está se conformando. Eu sempre falo que a família é uma comunidade redentiva, né? Nós estamos num processo de santificação e, nesse processo, um ajuda o outro a entrar nessa forma que Deus quer que a gente entre realmente para até o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. E esse ambiente aqui que nós estamos é um ambiente disso acontecer, né? Então, eu busco isso, eu busco essa instrução. Então, tudo que eu tenho dúvidas, né? Eu não tive muita instrução de como fazer, de como ser mãe. Então, toda essa instrução eu busquei dentro da palavra de Deus. Então, tudo que a palavra de Deus fala que tem que ser, eu tento aplicar isso na prática dentro de casa, né? E tento compartilhar isso com outras mães que estão em volta, amigos nossos, e tento influenciar. Tudo eles acham, às vezes, muito estranho, né? Essas minhas escolhas. Mas eu prefiro escolher as coisas que eu acho, que eu tenho certeza que está agradando a Deus. Muito bom. Parabéns, tá, Vivian? Te conhecendo há quase 10 anos, assim, de pertinho, que eu já conheço um pouco mais de 10, mas conhecendo 10 anos de pertinho, eu sou testemunha do teu crescimento como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa. Eu abençoo as suas escolhas, viu, minha filha? Eu abençoo. Tem aqui uma outra amiga, a Carmen Lúcia, lá de São Bento, que também fez essa escolha de servir ao marido e aos filhos. E não estamos recriminando quem trabalha fora, a gente está dizendo que, igual Marta e Maria, né? Jesus falou, essa que escolheu a melhor parte, né? Então, Deus também é muito glorificado na vida daquelas que dão fruto no seu trabalho, né? Deus é glorificado na vida daquelas que exercem o sacerdócio dentro de casa e fora de casa, né? Mas você fez uma escolha e Deus se agrada quando a gente faz as escolhas por amor a Ele, por amor à palavra dele. Miro, quantos ensinamentos do Gary Ayers, da Anne-Marie, tiveram influência no homem que você se tornou como marido e como pai? O que esses ensinamentos... Fala um desses ensinamentos que aquilo ali pegou na veia e você falou assim, isso aqui pegou o Miro velho. Meu Deus do céu, um só. É o nosso tempo aqui me espremendo, Mirão. Como homem, como filho, como pai, como amigo, como Êxodo tem ensinado e continua ensinando. Eu vou citar só um aqui, que eu deixei aqui, até está aberto, na apostila, né? A nossa apostila, que é uma lição que chama Começando Certo.
E aí ele escreve assim, ó, a maior influência que você terá sobre os seus filhos não virá do seu papel como pai ou mãe, mas do seu papel como marido ou como esposa. Então, nós somos Tomé, né? A gente tem que ver para crer. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que nós estávamos lá no restaurante do Milton, junto com o casal Ezo, e aí o garçom serviu toda aquela comida gostosa que tem lá no Veleiros, Corador. Lembra? Era Corador, assim, agora é Veleiros, né? E o que eu me lembro era o cuidado que ele tinha com a sua esposa, com a Anne-Marie, de estar ali servindo ela. Aí uma hora ele perguntou, tá gostoso, tá bom, você precisa de alguma coisa? Esse carinho que ele tem com a sua esposa, isso é um referencial para mim. Isso não me foi ensinado, né? E a gente vê esse referencial na família Ezo, no senhor Ezo, como um cuidador, aquele que traz segurança para a sua esposa. E eu procuro a cada dia, né? Isso não é demagogia, mas viver uma vida como uma só carne em Cristo realmente, né? Sentindo o que a Vívia sente e ela sentindo o que eu sinto. E nós, como homens, né? Quando ele coloca na apostila aquele versículo, Efésios 5:25, vós, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Quer dizer, nós temos que se entregar, né? Darmos a nossa vida pela esposa. Esse é o amor que Jesus expressou naquela cruz do Calvário, né? Ele se entregou por nós. E eu preciso também expressar esse amor para com minha esposa. Então, de tantos valores, de tantos ensinamentos, né? São muitos. Tem os macacos, né? Que é uma maravilha. Tem aquele... Eu vou citar um rapidinho, só um minutinho. Nós fomos correr lá, naquele evento que teve lá em Minas Gerais. Belo Horizonte. Aí, pessoal de Belo Horizonte. Nós fomos correr com o Guerri Ezo. Você veja como deixa legado, né? Nós fomos correr, aí corremos 5 quilômetros, partimos de um ponto lá, perto de uma ponte lá, e a partir daquele momento ele pegou o reloginho dele e deu um clique. E aí a gente saiu correndo. E aí, quando a gente já estava quase chegando, eu já estava cansado e ele estava toda, né? Aí eu fui já diminuindo o ritmo e meio que parei. E ele olhou para mim, ele estava na minha frente e falou, no, let's go. It's here. A chegada era mais na frente. E ali ele quis dizer o quê? Ele falou assim, aonde você começou é aonde você termina. E a minha esposa sempre fala também para mim, tudo que você começa, termine. Não deixe nada pela metade. Então, fidelidade. São tantos ensinamentos que o Espírito Santo continue sustentando a família deles, né? Porque eles têm muita coisa para ensinar ainda. Tem muita lenha para queimar ainda. Muita lenha. Muita lenha para queimar. Vivian, Pedro, Laura, um beijo. Vocês são mais do que companheiros de ministério. Tem gente que entrou no Instagram agora, deve estar pensando assim, a marca registrada do Miro. Jesus loves you. Já teve gente que colocou isso aqui. O Laércio, lá de São Luís, está aqui com a gente. Eu não vi o Orlando. Vocês viram o Orlando aí? Talvez o Orlando esteja de plantão. A Gabriel Júnior, lá de Lençóis, também estiveram aqui com a gente, estão aqui com a gente. Então, eu quero dizer que vocês já saíram daquele patamar de gente que trabalha no mesmo ministério. Vocês estão no patamar daquelas pessoas que eu admiro. Daqui a pouco vocês vão estar lá na minha galeria dos heróis da fé, né? Gente que honrou a Deus com a vida, que honrou a Deus com as escolhas, com os filhos que vocês criaram. Eu lembro um dia, Vivian, que eu estava junto com vocês, a Laurinha devia ter uns 5 aninhos, ou menos, talvez. A Laurinha não estava tão bem trabalhadinha, né? Aí você virou para mim e falou assim, pastor, nos perdoe, nós ainda estamos trabalhando nisso, né? E não demorou muito tempo para eu ver o fruto do trabalho de vocês na vida dessa moça. A Laura é fina, é educada. A Laura é uma moça que nos dá prazer estar perto dela, pela discrição dela, pela educação dela, pela simpatia dela. O Pedro, eu já falei sobre... O Pedro deixou de ser menino, o Pedro é um homem, não é?
Hoje em dia as pessoas estão falando aí dos adultinhos, gente com 25, 30 anos que não vira adulto. Ô Pedro, graças a Deus, você virou homem, você não vai ter esses conflitos que esses camaradas estão tendo aí. Outro dia desse eu vi num programa de televisão um cara com 38 anos que ainda morava com a mamãe, e que a mamãe tinha que fazer tudo para ele, não é? Sabe, é lógico que lá é um extremo da enfermidade, né? Mas nós estamos falando do outro lado, de gente que está fazendo o melhor para projetar os seus filhos como flechas na mão do valente, né? O Pedro é uma flecha preparada para ser lançada e alcançar o alvo para o qual ele foi criado, né? Deus abençoe vocês. Domingo é Dia das Mães, eu deixei para fazer a dedicatória. Eu sempre dedico as minhas lives para alguém, né? Toda semana eu dedico. Hoje eu quero dedicar às mães, eu quero dedicar hoje, sobretudo, para aquelas mães que estão trabalhando nos hospitais, né? Eu quero personalizar essa dedicatória na Camila, esposa do Orlando, que é enfermeira. Eu quero personalizar essa minha dedicatória para todas aquelas mães que estão cuidando dos doentes, que estão nos plantões. Não estou falando de mulheres que estão trabalhando, que são da área médica. As mulheres da limpeza, as mulheres da cozinha do hospital, todas aquelas que trabalham no backstage, que não são da área médica, da área de enfermagem. Eu quero dedicar a vocês essa live. Eu quero dedicar às mamães que estão internadas, aquelas que estão doentes, não só dessa doença do nosso tempo, mas aquelas que estão internadas por quaisquer outras doenças. E quero dedicar também às mães cujos filhos estão nos hospitais. Eu quero que, com essa minha dedicatória, vocês percebam que Deus não se esqueceu de vocês. Que se eu que sou tão humano, tão falho, lembrei de fazer a dedicatória dessa live para você que é enfermeira, para você que é servente no hospital, para você que trabalha em qualquer área do hospital, dos postos de saúde, para você que está doente, para você que tem um filho doente. Se eu fui capaz de lembrar, Deus não se esqueceu de vocês. Isaías 49, verso 15 diz: pode uma mãe esquecer do filho que cria, do filho do seu ventre, de tal maneira que não se compadeça dele? Ainda que isso viesse a acontecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Mamãe, eu dedico essa live a você. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que Deus te fortaleça e que a graça de Deus repouse sobre cada mãe que nos assiste, sobre cada mãe que vier a assistir pelo story ou pela publicação no nosso canal do YouTube. Vamos orar por elas, Miro? Vamos orar por essas mães, que tenhamos um domingo de conforto e de consolo para aquelas que não vão poder ter um domingo tão alegre assim. Vamos orar por elas? Queria pedir que você orasse, Miro, por favor. Amém. Nosso querido Pai gracioso, o teu nome é Príncipe da Paz, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Consolador, aquele que nos protege, nos guarda. Nós apresentamos a Ti, Senhor, todas as mães que de alguma maneira estão cumprindo o seu papel neste momento. Muitas mães estão neste momento talvez trabalhando, estão se dedicando, que o Senhor esteja confortando o coração delas neste momento. Ó Deus, que a cada dia o Senhor se revele na Tua sabedoria, colocando no coração de cada mãe o verdadeiro papel que elas têm em Ti, ó Cristo. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor traga a palavra, que elas tenham a Tua mente, ó Cristo, com esse privilégio que elas têm, que o Senhor deu, esse dom de gerar uma vida. Continua consolando, trazendo a Tua sabedoria para elas, Senhor. Obrigado, Deus, porque tudo vem de Ti e volta para Ti através da adoração. Nós te pedimos em nome de Jesus, pelas mães do nosso Brasil, deste mundo, que elas continuem lutando pelos seus filhos. Também pedimos por aquela mãe que tem orado, por aquele filho que está fora do Teu caminho, ó Cristo. Que o Senhor fortaleça ela, porque na Tua palavra há uma promessa, Senhor, que se educarmos os nossos filhos no Teu caminho, eles não vão se desviar, ainda que sejam velhos, Senhor. E essa é uma promessa que nós temos, Senhor, na Tua palavra. Abençoa as mães, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.
Obrigado você que ficou com a gente, você que se esforçou aí no Instagram para nos acompanhar, sem ver a família Ada, mas ouvindo a voz deles. Obrigado a todo mundo que está conosco no Facebook, você que vai nos acompanhar pelo canal do YouTube, você que vai acompanhar nas postagens que faremos depois. Muito obrigado por você nos acompanhar. Terça-feira que vem teremos uma nova live e vamos anunciar o tema ainda nesse fim de semana para que você não perca. Tá joia? Terça-feira, no mesmo horário, responda a enquete para você concorrer ao livro. Não perca, tá joia? Um abração, Miro, Vivian, Pedro, Laurinha, um beijão. Um beijão para Ana Beatriz, que estava nos assistindo, mandando tchau lá. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado.